tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante a servos, semelhante aos homens, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Impressionante esta instrução do apóstolo Paulo. Uma instrução para a igreja de Filipos, ou em Filipos. Ele estava combatendo todo espírito partidário, toda contenda, e ele usou como modelo o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque, lógico, Jesus é o modelo supremo de humildade. E percebemos no final de tudo que ele passou, que ele fez, foi sendo para ser o mediador entre Deus e nós. Esta mediação como homem. Lembrando que o mesmo Paulo, em 1 Timóteo 2,5, ele declarou: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso, ele termina, depois que ele coloca cada passo da humilhação de Jesus, esvaziamento, humilhação, ele coloca que tudo é para a glória do Deus Pai, ou de Deus Pai. Quando lemos 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 24, quando o apóstolo está falando sobre a ressurreição, ele se expressa assim: cada um, porém, a sua ordem, Cristo as primícias, isto é, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esta é a primeira ressurreição. Aquela primeira ressurreição que em Apocalipse 20 e verso 6
tem uma bem-aventurança para aqueles que fazem parte desta ressurreição. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não vão experimentar a condenação, a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Mas, continuando, 1 Coríntios 15, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então, olha que lindo, e então virá o fim, quando o Filho entregar o reino ao Deus Pai. Notou? Aparece novamente esta expressão linda, Deus Pai. Então, quando os 24 anciãos, ao soar da última trombeta, naquele regozijo indescritível que haverá no céu, quando eles declaram, expressam a gratidão, esta gratidão é ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que é. O que é eterno. E aqui, então, em 1 Coríntios 15, os detalhes do Filho Jesus entregando, o homem Jesus entregando o reino ao Deus e Pai. É claro, aqui então virá o fim. Este fim que terá o começo quando Jesus voltar, o começo do reino. Vejamos a conclusão, o final de tudo. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Notou? Que lindo! Aleluia! Então, quando nós entramos ou contamos a linha do tempo, do propósito de Deus, a gente descobre que tudo vai redundar, vai concluir em Deus, para que Deus seja tudo em todos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, graças te damos por esta esperança, por esta confiança bendita e total. Ó Pai,
Jamais permitas que sejamos vítimas de incredulidade, vítimas do materialismo, do mundanismo. Mas, ó Senhor, que nós possamos ir de fé em fé, de glória em glória, e a glória maior será dada a ti. O Senhor, no final de tudo, será aquele Deus, tudo em todos. Amém e amém.